Você já ouviu essa música antes? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Eu sei, você não só já ouviu, como a cantou milhares de vezes, na verdade, e não poderia ser diferente. Clássicos da música cristã são assim mesmo. Entra e sai geração e eles certamente vão continuar sendo cantados e cantados. Agora, mesmo conhecendo tanto essa belíssima obra musical, você sabia que a parte inicial dela é a reprodução de um salmo? Pois é. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, são a primeira frase e parte da segunda do salmo no qual vamos refletir hoje, o Salmo 48. Vamos a ele? Normalmente as informações contextuais que cercavam, digamos assim, a composição dos salmos são bem escassas. O Salmo 48 não é diferente, exceto pelo fato dele indicar quem são os seus autores, os coraitas. Ao que tudo indica, os coraitas eram os filhos de Corá, aquele que não se submeteu à liderança de Moisés e por isso foi engolido pela terra. Parece que os seus filhos não participaram da rebelião de seu pai, razão pela qual foram poupados. É provável então que os coraitas que aparecem no tempo da monarquia fossem justamente os filhos daquele que recebeu aquele grave juízo de Deus. Por serem levitas e, portanto, auxiliares no ministério sacerdotal, no tabernáculo e, posteriormente, no próprio templo, os coraitas viviam imersos e ocupados com atividades no centro de adoração do povo de Israel, situado na cidade santa, Jerusalém. Assim, não deveria nos surpreender que eles produzissem poesias que mais tarde comporiam o culto dos israelitas e tivessem Jerusalém como cenário, atenção, não como protagonista, eu disse como cenário da obra. O Salmo 48 é um deles. Estruturalmente, o Salmo 48 contém 5 estrofes. Apoiados nessa estrutura, podemos afirmar que o Salmo 48 nos rende um sermão de pelo menos 5 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: Deus é digno de louvor em Jerusalém. Qual é a relação da cidade de Jerusalém com Deus ser digno de louvor? A resposta é porque Jerusalém era a cidade na qual Deus colocou o seu nome e ali era centralizada a adoração do seu povo. Alguns salmos, por exemplo, eram classificados como de peregrinação, e a razão dessa designação era porque eles foram compostos para serem cantados no percurso que os israelitas faziam até chegar onde? Em Jerusalém. Jerusalém, portanto, era a cidade da adoração, a cidade do culto. Ali o motivo e o objeto de adoração a Deus era digno de ser louvado. Em outras palavras, se havia um lugar onde era esperado que Deus fosse reconhecido e aclamado, esse lugar certamente era Jerusalém. Mas por que Deus era digno de ser louvado e adorado ali? O versículo 3 responde: porque Deus se revela como a sua proteção. Um Deus transcendente que é Espírito só pode ser conhecido mediante revelação. Se ele não tomar uma iniciativa, não der um passo na direção de se fazer conhecido, ele não será. Ao proteger Jerusalém dos seus inimigos, Deus revela-se protetor e por isso é digno de ser louvado. Segundo ponto, Deus repele pessoalmente os inimigos do seu povo. A segunda estrofe descreve a coalizão de reis somando suas forças para destruir Israel. Nada mais simbólico do que conquistar a capital de um reino para por fim aniquilá-lo. Nesse momento, não é a grandeza de Jerusalém nem seus muros fortificados que oferecem proteção definitiva para Israel, porque os versículos 6 e 7 deixam claro que o responsável por imprimir pavor e soprar os invasores para longe
é o próprio Senhor dos Exércitos. Deus repele pessoal e visivelmente os inimigos de Israel. Esse quadro é o gancho para a terceira estrofe do Salmo, o terceiro ponto da nossa reflexão. E o terceiro ponto é este, é o seguinte: Deus exibe sua proteção para que ela seja testemunhada. Esse trecho lembra muito aquela frase, aquela palavra de Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Os coraitas ouviram sobre os feitos do Senhor, mas agora há também o testemunho ocular de que Deus preserva firme sua cidade para sempre. Certamente, você tem testemunhos a respeito dos livramentos que Deus operou em sua vida. Ninguém lhe contou. Você estava lá, você viu com seus próprios olhos, você sentiu na própria pele. Declaração e experiências como essas devem provocar. A resposta: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Dessa forma, testemunhar dos atos protetores de Deus deve nos levar à adoração, à contemplação da pessoa do próprio Deus. E é exatamente isso que os coraitas fazem na quarta estrofe, que nos oferece o quarto ponto desta reflexão. Qual ponto é este? O cuidado de Deus estimula a contemplação de sua pessoa e atributos. O verso 9 diz: no teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. É no local de adoração que o povo é levado a refletir comunitariamente nos atos de Deus. A experiência recente foi de proteção milagrosa. Deus colocou os inimigos de Israel em fuga aterrorizada. Agora o povo no templo para e medita. E a meditação leva a uma conclusão: Deus nos protegeu porque Ele nos ama pactualmente. E é por isso que os coraitas no culto são incitados a meditar sobre esse amor leal, sobre esse amor que foi firmado mediante derramamento de sangue. Refletir sobre o amor de Deus é considerar com bastante atenção que, ainda que sejamos infiéis, Deus continuará firme, inabalável, fiel à sua palavra, à sua promessa, à aliança que Ele fez com o seu povo. Por isso o louvor a Deus extrapola as paredes do templo, rompe as fronteiras de Israel. O nome de Deus, sua reputação, seu caráter são louvados até os confins da terra. Quando a proteção de Deus testemunhada na experiência concreta das pessoas é submetida à meditação no ambiente do culto congregacional, o coração dos adoradores é conduzido do favor para o favorecedor, conduzido à convicção de que Deus é fiel, enche toda a terra e é justo. O resultado? Alegria e exultação. Quarta estrofe enaltece o culto congregacional. Você pode ter muitas experiências, elas podem ter sido reais e extraordinárias até. Mas não saia por aí contando para os quatro ventos o que viveu, sem antes submeter sua experiência à meditação congregacional, à contemplação comunitária a Deus. Isso nos ajuda a não apenas interpretar a experiência adequadamente, mas também a não centralizarmos nosso deleite na experiência em si, mas principalmente na grandeza de Deus e no conhecimento da sua pessoa. Não negligencie o culto público ao Senhor. É por negligenciá-lo que muita gente tem falado várias coisas a respeito dele que são fruto de uma meditação pobre e escassa sobre quem ele de fato é. É no ambiente da reunião do povo de Deus, do culto congregacional, expostos à fiel pregação da palavra, que a nossa interpretação da vida é ajustada ao Criador dela. Nosso quinto e último ponto: Deus é o nosso Deus para sempre. Perceba, aqui os coraitas chegam à conclusão apoteótica: Deus é o nosso Deus para sempre. Atenção, perceba que eles dizem Deus é o nosso Deus. O pronome possessivo de primeira pessoa do plural, nosso, comunica a convicção inabalável do amor pactual de Deus por aquela gente. Não fosse assim, eles jamais poderiam falar a respeito do Senhor como sendo nosso Deus. E qual era a evidência concreta disso para o povo naquele momento histórico? A cidade santa está de pé. Olhe ao redor, percorra toda a cidade, veja que ela está de pé, firme, intacta. Existe prova mais concreta da proteção de Deus que demonstra sua fidelidade ao pacto de sangue com este povo? A conclusão é: a
A proteção de Deus que demonstra seu amor leal deve ser testemunhada, compartilhada com as gerações futuras. Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até o fim. O Salmo 48, portanto, é uma convocação ao culto congregacional daqueles que estão pactualmente ligados a Deus e que, por isso, podem chamá-lo de nosso Deus para sempre. Quem pode chamá-lo assim hoje? A resposta: todo aquele que creu no sacrifício de Jesus Cristo como propiciação dos seus pecados e pela fé foi unido ao Messias e recebeu livre acesso a Deus Pai pela obra do Espírito Santo aplicada mediante a pregação do Evangelho. Todo aquele que confessou a Jesus dessa forma tem garantida a proteção, a preservação, a vitória sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Ainda que no futuro venhamos a morrer, a morte não terá a última palavra. Qual é a evidência disso? A resposta: Jesus está de pé. Olhe ao redor, percorra toda a Jerusalém e você não encontrará nenhum túmulo com seu corpo. E a razão é porque, embora tenha morrido, o seu corpo não ficou deitado na sepultura, mas se levantou ao terceiro dia, sendo ele as primícias daqueles que morreram e aguardam sua ressurreição final garantida. Todos estes são convocados a adorar a Deus. E essa adoração não mais se concentra num endereço específico, porque, como disse o próprio Senhor Jesus, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus, mediante a fé em Jesus, é o nosso Deus para todo sempre. Por isso, Ele deve ser adorado individual e comunitariamente, e sua mensagem deve ser comunicada já e para as próximas gerações, para que sejam feitos mais adoradores de todas as nações, batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que guardam todas as coisas que Jesus ensinou. E Ele estará conosco, com todos nós, todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, Ele será o Emanuel, o nosso Deus conosco, para sempre. É por isso que nós não podemos deixar de cantar assim.